Neste último bloco do programa Economia e Desenvolvimento, Dr. Marcos Ferreira, estamos trazendo um convidado novo. É a primeira vez que vem aqui? Primeira vez que o Vitinho Alcântara. Isso, Vitinho veio nos prestigiar aqui no nosso programa. É uma satisfação enorme, Vitinho, de ter aqui e a gente poder conversar um pouquinho mais sobre uma temática que a gente tem trazido sempre aqui no Economia e Desenvolvimento, que é a temática da cidade, do município, né? Então, dentro dessa situação do nosso município de Porto Alegre, que tantos problemas tem, e agora com essa questão da pandemia, muitas condições agravadas, em especial não só dos trabalhadores, né, que estão vendo seus empregos desaparecerem, mas também os empresários que estão tentando dar emprego e salvar, né, as suas empresas, né, e oferecer ainda condições de dignidade para a nossa população. Vitinho, como é que tu está vendo todo esse processo? Me conta um pouco. Primeiro assim, Marcos, e Juarez também, essa questão é muito importante, porque nós viemos de um paralelo e a gente precisa traçar um panorama que nós tínhamos 13 milhões de desempregados no país e em Porto Alegre, depois dessa pandemia, nós tivemos 800 negócios que foram encerrados, tiveram suas atividades encerradas e tivemos perdidos também mais ou menos 5 mil empregos. Então, diante disso, nós temos vários casos como o Japa Sushi, 10 anos de atividade em Porto Alegre, a Lancheria do Parque, também 38 anos de tradição, que tiveram suas atividades também encerradas nesse momento. Então, isso para nós é uma dificuldade muito grande. E diante disso, a gente também tem que ter o poder público como aliado desse empresariado. Saúde e economia andarem juntos nesse momento. Então, a gente teve até, Marcos, um decreto aí na última segunda-feira que traz toda uma dificuldade que se estabeleceu lá depois de muita pressão, a permanência da abertura dos shoppings, restaurantes, academias e comércio, mas estabeleceu que empresas com faturamento superior a 4.800.000 ficassem fechadas. E a nossa pergunta é... Que critério usaram para isso, Vitinho? Exatamente. Então, não houve um critério, um embasamento certamente científico, convincente, porque a gente tem que se perguntar o seguinte, diante de uma Renner, C&A, Americanas, que ontem foi fechada, interditada e multada. Eu acho que não é momento para isso. Eu acho que havendo uma notificação, claro, a gente pode ter bom senso e sensatez nesse momento. Mas o que acaba propagando mais o vírus nesse momento? É C&A, Renner ou os ônibus lotados? Então, quer dizer, a prefeitura pune aqueles que respeitam o distanciamento social e cumprem o regramento de higienização e não faz um regramento para o transporte coletivo, nesse caso. Permite com 32 linhas foram suspensas e isso acarretou também aglomerações nas paradas e dentro dos ônibus. Então, a chance de contágio é muito superior nesse momento. Isso acabou agravando também a questão das UTIs, que está com menos de 80% da sua capacidade preenchida e menos de 20% é paciente com Covid-19. Então, a gente precisa ter muito bem embasado essas questões, essa equidade de pensamento. Tu tens bastante experiência nessa área de marketing, não é isso? Principalmente a questão política e também como empresário, né? Tu tens uma experiência aí no ramo empresarial. Dentro desse processo que nós temos hoje, um decreto estadual e vários decretos municipais, principalmente em Porto Alegre, que é o decreto de 5 de maio, que estava fechando tudo, de 20 de maio flexibilizou, e agora esse último que deu um retrocesso na paralisação, ou pelo menos no impedimento assim, das atividades. Como é que tu vê essa situação, Vitinho, desse antagonismo entre Estado, município de Porto Alegre, com essas medidas praticamente sem diálogo, sem conversar com a comunidade, sem conversar com as lideranças, né? Tu vês isso aí como uma situação de prevenção da doença, e nós estamos aqui com um médico, ou tu vês isso aí como uma situação de antagonismo saúde e economia? Perfeito. Acho que saúde e economia têm que andar juntos. A gente tem que preservar todas as vidas, mas também tem que possibilitar com que a economia volte aos poucos à sua normalidade, a esse novo normal. Se na última atualização do Estado, Porto Alegre estava na bandeira laranja, por que retroceder nas restrições às atividades? Não há justificativa nesse caso, porque se o Estado tem um decreto que estabelece Porto Alegre com uma bandeira laranja, não haveria por que retroceder neste caso. Então, essa é uma dificuldade que nós não precisaríamos passar nesse momento. A orla aberta e os comércios fechados, então, na verdade, o poder público tem que fazer a sua parte, tem que facilitar essas relações, né, que seja mais
que tenha mais equidade também. E para isso, na verdade, Vitinho, a gente vê que há necessidade de diálogo, né? Medidas draconianas, né? Feitas absolutamente à revelia de um processo de formação de uma consciência comum, de um consenso, né? E que tem que ser obtido através do diálogo com o meio empresarial, com os trabalhadores e tudo mais, isso não está acontecendo. Está sendo feito simplesmente uma medida absolutamente autoritária, sem que as pessoas sejam escutadas, sem que justamente os operadores da economia possam falar. E a gente sabe que isso também pode conduzir a adoecimento, a gente sabe que isso pode conduzir à morte no momento que as pessoas não tenham condições de se alimentar adequadamente, não tenham condições de manter a sua saúde mental, inclusive, por ficarem absolutamente confinadas. Quer dizer, existem medidas mais adequadas para isso, Vitinho. E eu fico pensando assim, o que a gente pode imaginar já, Vitinho, para o período pós-pandemia? O que a gente imagina poder contribuir nesse sentido, até mesmo dentro da tua área? O que a gente pode pensar nisso? Perfeito. Eu acho que o poder público tem que contribuir com a questão de planejamento, porque teve 3 meses de isolamento e acabou não atendendo e não criando leitos. Quem criou leitos foi a iniciativa privada, Olha só. que entregou 60 leitos. Então, a gente precisa ter um olhar muito atento para a iniciativa privada, porque mesmo recebendo mais de 200 milhões do governo federal, a prefeitura, o prefeito não comprou um respirador e não criou leitos. Então, precisa aumentar a sua capacidade para poder, aos poucos, também ir liberando essas atividades. Quando a gente fala em planejamento, nós temos em Porto Alegre, na média, a criação de uma empresa aqui se dá por 40 dias. A Nova Zelândia, em menos de um dia, tu consegue abrir uma empresa. Imagina. Então, para a retomada econômica, é muito importante que a gente tenha a celeridade e a desburocratização também aqui. Outros bons exemplos é Hong Kong, Austrália, Singapura. Em menos de 3 dias, tu consegue abrir uma empresa lá. Então, a gente vai ter que ter uma celeridade muito maior aqui, porque na Lei de Liberdade Econômica ficou também desburocratizada essa questão para a criação de empresas, porque a geração de empresas, por mais que a gente esteja fechando hoje, ali na frente será extremamente vital, porque o município ele não gera riquezas, quem gera é o empreendedor. Exatamente. Os impostos vêm das empresas, os empregos vêm do empreendedor. Então, a gente precisa acolher e ter um olhar muito atento em relação a isso. Mas esse aspecto aí que tu falas da questão da proatividade, da criação de melhores ambientes para a própria economia, a restrição não vai justamente na contramão, ao invés de aumentar a capacidade? Vamos colocar o exemplo claro, chegou nos 80% de ocupação das UTIs. Então eu fecho tudo para que se mantenha os 80%, não seria o contrário? Vamos aumentar a capacidade para que esses 80% baixem para 70%, 60%, 50%? Com certeza. Não é? O que tu acha dessa situação de simplesmente fechar e deixa como está? Porque nós temos vários hospitais aí que poderiam ser utilizados. O Hospital Parque Belém, por exemplo, está lá abandonado. Exatamente. Com estrutura. Beneficência Portuguesa é outro deles, né? Então, é normal isso, Vitinho, dentro de um processo de gestão? Perfeito. Como a gente teve um tempo para que as prefeituras, todos os órgãos, todo o Estado, né, todos os estados do Brasil pudessem se adaptar a essa nova realidade, e justamente quando a gente tem esse inchaço, muitos números de Covid, essa curva acentuada de casos, isso impactou, claro, nessa preocupação em aumentar os leitos, respiradores, e aí nos causa... Mas não houve isso. Não houve isso dentro de Porto Alegre. Então, nós estamos extremamente preocupados com essa relação. Não adianta apenas ficar nesse efeito sanfona de abre e fecha a economia, porque senão a gente vai acabar de exterminar toda a nossa economia local aqui em Porto Alegre. E houve países que nem fizeram esse fechamento. Justo, a gente pega países, por exemplo, ou localidades, né, que nós estávamos comentando antes, o Vitinho até colocou esse exemplo de Hong Kong. Quer dizer, 40 mil pessoas por quilômetro quadrado, uma densidade populacional absurda, mas os índices mais baixos da Ásia de contaminação, né, e de agravamento. Por quê? Porque a população simplesmente já tem o hábito de usar máscara, né, e de manter um certo distanciamento social dentro das suas atividades. Então, basta se utilizar, de fato, as ferramentas que a própria ciência já nos colocou à disposição para que a gente consiga fazer também esse controle. E a ampliação da capacidade instalada é o básico, né, Vitinho? Nós já sabemos as crises das UTIs, principalmente do sistema público, né, como são, ao longo do tempo,
divulgadas, né, pela própria imprensa, e o quanto há necessidade de se ampliar esses espaços. Essa é uma das ferramentas importantes, né, Vitinho? O que mais que a gente pode pensar também para a própria economia, né, no sentido de facilitação do empresário em termos do seu processo de abertura de empresas, é importante. Há algo mais que a gente possa fazer também, desenvolvimento de algumas outras áreas dentro da cidade, turismo, alguma outra coisa? Perfeito. Até tive alguns amigos aí que acabaram adaptando seus negócios para fazer essa travessia e encontrar terra firme ali na frente. Perfeito. É promotor de feiras e eventos que hoje produz cuca artesanal, proprietária de agência de viagens que está fazendo um clube de vantagens e incentivando também viagens futuras. Mas eu acredito que, por exemplo, o IPTU teve um aumento deste ano de 30% e aumento progressivo para os próximos anos até 2024 de 20%. Nossa. Então, se nós podemos parcelar hoje o IPTU, e uma das grandes dificuldades do comércio hoje é pagar o aluguel, e mais o IPTU também, que teve um avanço significativo, torna extremamente custoso e cria uma dificuldade muito grande de permanência desses negócios. Então, eu colocaria como sugestão que o parcelamento, ao invés de 10 vezes, fosse feita a partir do ano que vem. Já esse ano a gente poderia acolher essa ideia de fazer em 12 parcelas. Perfeito. Congelar os aumentos dos próximos anos, pelo menos 2021 Perfeito. neste caso também, e diminuir o ISSQN, como fez Esteio, pelo menos por 6 meses. Essas são medidas razoáveis que a gente pode tomar para acolher. Eu acho que o poder público também tem que dar uma sinalização de que quer também a permanência dos negócios. De que está fazendo algo mais, de fato, pelas pessoas que efetivamente geram empregos dentro da cidade, né? Essa sugestão, em especial do SSQN, a gente viu uma migração muito forte de empresas que eram localizadas em Porto Alegre, viu, Saem de Porto Alegre. justamente para irem para a região metropolitana buscando essa redução de 1%, 2% na tarifa E consegue do imposto, não só essa redução, consegue locações mais baratas, consegue inclusive a questão de próprios trabalhadores locais, não é? Então, se Porto Alegre não incentivar isto, no meu entendimento também, Vitinho, que vai ao encontro ao que tu estás falando, haverá realmente cada vez maior recessão, independente até de coronavírus, tá? Haverá maior recessão. Qual é a tua mensagem final, então, para o nosso poder público municipal, Vitinho? Nós temos que ter um Estado menos inchado, nós não podemos ter aprovação de IPTU que incrementa 60 milhões em 2020 e permitir o aumento do teto salarial de servidores. Nós já pagamos mais de 50% em folha, né, de 19 para 35 mil. Então, nós temos que combater o inchaço porque nós queremos serviços públicos de qualidade, desburocratizar o serviço público também é extremamente necessário e dar ao empreendedor liberdade econômica para que a gente possa ter geração de emprego, que segundo o Reagan é o melhor programa social. Então, é isso, doutor Marcos. É isso, perfeito, Então, tá. Vitinho, perfeito. Doutor Marcos Ferreira, muito obrigado pela sua participação, mais uma muito vez. obrigado por ter convidado o Vitinho Alcântara a trazer essas Obrigado pelo mensagens tão convite, importantes. Tá? E o programa Economia e Desenvolvimento fica aqui neste último bloco, com o encerramento do programa desta semana, né? E pedimos aos nossos telespectadores que continuem nos prestigiando, porque assunto não falta.